Boa noite, pessoal. Raquel da Educação Canina. Tô aqui de surpresa hoje para fazer mais um teste aqui com vocês nesse novo software pra gente conversar, pra gente bater papo. Vai ser a ideia das próximas lives que eu vou fazer. A ideia vai ser a gente conseguir fazer essa live e dividir esse áudio e vídeo para todas as plataformas possíveis. Então, quem estiver entrando, vão me dizendo se estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Eu fiz uma modificação aqui no áudio como para ficar um pouquinho diferente da semana passada. Da live passada de ontem à noite, que eu queria ter certeza que a gente ia estar com o áudio um pouquinho melhor, né? Ontem algumas pessoas falaram que o áudio estava um pouquinho baixo, como eu estou fazendo o teste aqui com essa plataforma nova, eu quero ver como é que vai funcionar direitinho. Então, vão me dando um oi, me dizendo se estão conseguindo ver e se o som tá ok, tá? Mas hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a ideia dessa live de hoje. Não vai ser necessariamente a coisa da questão do perguntas e respostas. Eu vou fazer um pouquinho disso no final, mas eu quero falar um pouco sobre adestramento e modificação comportamental, expectativa versus realidade. Luciana, boa noite, querida Marlene. Boa noite, gente. Marlene disse, graças a Deus criei um canal do YouTube, não percebo nada. Pensei que tinha perdido você. Tô aqui. Ontem foi a primeira vez que eu usei esse software, então não tinha feito ainda pela página do Facebook. Então hoje eu vou colocar... O áudio tá legal hoje, né? Eu fiz uma modificação aqui para ter certeza que estava funcionando direitinho. Então eu espero que esteja indo super bem e espero poder acompanhar vocês aqui no chat direitinho. Pelo menos por enquanto tá tudo certo, graças a Deus. Então, boa noite, querido, boa noite. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre essa questão de... boa noite, querida. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de adestramento e modificação comportamental, expectativa versus realidade, tá? Esse é um assunto que a gente vai abordar um pouquinho, vai entrar um pouquinho em relação a isso amanhã junto com o Fábio, e eu quero tocar um pouco nesse assunto hoje, justamente pelo que a gente conversou um pouco ontem, né? Isso também ficou um pouco na minha cabeça e eu acho que vale a pena até para o pessoal que... o áudio tá legal, Marlene, maravilha, acho que deu certo então o que eu fiz aqui. Na verdade ficou um pouco na minha cabeça o que a gente tinha conversado na live de ontem, né? Então, principalmente sobre o caso da Luciana e entre outros casos que eu vejo por aí. Na verdade eu analiso muito os comentários de vocês. Aliás, pra galera do YouTube, me perdoem se eu não tenho respondido assim imediatamente todos os comentários de vocês. Eu tô vendo, mas eu tô me organizando com o tempo aqui pra poder responder pra todos vocês direitinho. Mas o que eu percebo, né? Eu acho que a gente tem dois lados da moeda aí. A gente tem um público com muita sede de soluções, né? Muitas pessoas passando por muita dificuldade com seus cachorros, principalmente porque tem instrução errada, né? Muita gente teve um aprendizado errado, uma noção errada do que fazer e como conviver com os cachorros. E por outro lado, a gente também tem muitos profissionais que não necessariamente estão sendo tão transparentes assim, né? O caso da Luciana ontem ficou muito na minha cabeça, e além desse tem alguns outros casos, né? Eu, como outros profissionais também, o Fábio vai poder falar isso com vocês amanhã também. Muitos de nós pegamos casos onde esses cães já passaram por outros profissionais. Thaísa, boa noite, querida, boa noite, obrigada por estar aqui. Todos nós já pegamos casos de cães que já passaram por outros profissionais, por outros adestradores, outras pessoas que fazem trabalho de modificação comportamental, enfim. Jim, querido, boa noite. Então, a gente percebe às vezes, né, quando as pessoas não foram tão bem instruídas, ou muitas vezes foi vendida a elas uma ideia que não necessariamente é real. Então, falando do lado do profissional, eu acho importante todo mundo que trabalha nessa área ter uma postura extremamente transparente, tá? Eu falo isso porque todos nós que trabalhamos com isso estamos nessa esfera porque a gente quer o melhor para os cachorros. E eu acho que muita gente entra, na verdade, com um pensamento errado, né? Acaba sendo uma coisa meio clichê de falar sobre isso, porque eu acho que a gente fala bastante, e não só eu, mas outros profissionais também falam bastante sobre isso, mas... o trabalho de adestramento, de modificação comportamental, especialmente quando a gente está falando de cães de família, esse é um serviço para pessoas, tá? Então, não basta a gente canalizar toda a nossa energia só para o cachorro. É muito importante a gente ter a habilidade de instruir pessoas, tá? Eu acho que talvez essa seja a parte mais importante, talvez esse elemento esteja faltando para muitos profissionais por aí, tá? É muito complicado quando a gente não tem essa conexão com o cliente, quando a gente não conhece as famílias, não entende o lado delas. Por que eu tô falando tudo isso, né? Porque eu acho que muita gente às vezes passa
passa... Muitos profissionais, na realidade, não colocam o cenário de modificação comportamental, o cenário de treinamento daquele cachorro dentro da realidade das famílias. Isso acaba sendo um problema muito sério, porque, como eu falei ontem para vocês, né, nós profissionais somos pessoas que trabalhamos com isso, essa é a nossa vida. Então, a nossa escala de tempo, a forma como a gente mensura tudo isso é diferente. Pessoas normais, famílias normais, têm vidas normais, têm trabalho, têm lazer, têm filhos, têm família. Então, é importante a gente conseguir colocar a esfera do treinamento dentro do que aquela família pode realmente alcançar. Então, às vezes eu acho que essa é uma falha de alguns treinadores por aí. E eu digo isso de coração, tá? Eu digo isso porque se esse é o nosso trabalho, é prestar serviço para pessoas, a gente precisa desenvolver mais essa habilidade de entender, ter um pouco mais de compaixão, entender como as pessoas são, para que a gente passe uma receita ou passe um roteiro de trabalho para essas pessoas que elas consigam assumir. Jim disse: Raquel, ontem quando eu disse canjelite, eu me refiro a cães de trabalho altamente rústicos e com mente forte, tipo Malinois, pastor alemão de linhagem de trabalho. Maravilha, Jim, imaginei que era isso mesmo, tá? Imaginei mesmo que era por aí. Marlene disse: o problema não é ensinar o cães, mas ensinar e reeducar as pessoas. É isso aí, Marlene, é isso aí mesmo, tá? Eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje é justamente essa comunicação com as pessoas, né? É o lado do profissional com o cliente. Então a gente acaba... Tem dois lados da moeda, né? Tem muita gente, tem alguns profissionais que pedem muito pouco e tem alguns profissionais que pedem demais. Então a gente acaba não encontrando, de repente, o meio termo que seja a medida exata de como encaixar aquele cachorro, um treinamento para aquele cachorro dentro da rotina daquela família, dentro daquelas especificações. Aquilo ali é muito importante, tá? O outro lado da moeda que eu acho interessante da gente falar aqui é o lado das famílias, tá? Tem muita gente não instruída e muita gente mal instruída. Ao mesmo tempo, se você fizer um paralelo com como a sociedade funciona hoje em dia, e a gente até tocou um pouco sobre isso nesse ponto na live de ontem, é aquela coisa do... A gente está sendo acostumado num universo de muita conveniência. A própria tecnologia trouxe tudo isso pra gente. Tem um lado muito bom da conveniência das coisas, mas por outro lado, eu acho que tem parte de nós está desaprendendo a construir o que a gente realmente quer. Então existem algumas pessoas que querem aquela história que a gente sempre fala da famosa mágica, né? Eu tenho esse problema, eu quero a solução hoje. Para vários problemas existem soluções imediatas e eu tento fazer esse processo o mais simples possível, mas ao mesmo tempo nada se mantém ou nada se sustenta sem manutenção. Então, quando eu falo de manutenção, é justamente a gente conseguir fazer com que essas pessoas se motivem o suficiente para trabalharem com seus cachorros dentro de um roteiro que seja viável. Então, tem o lado do treinador, o lado do profissional dessa história, mas também tem o lado da família. E eu acho que no lado da família, muitas coisas que eu percebo, né, são hábitos que são criados de acordo com a percepção que as pessoas têm em relação ao cachorro, né? Tem muita gente mais sozinha hoje em dia, pessoas estão casando menos, estão tendo menos filhos, a relação com o cachorro está se tornando cada vez mais o alicerce emocional para as pessoas. Então, às vezes as coisas mais simples se tornam as coisas mais complicadas, como remover privilégios, restringir espaço, o uso e a aplicação correta de punição, correção. Tudo isso acaba sendo um tabu muito grande. E por trás de toda essa fórmula tem um grupo de pessoas que fazem um marketing muito grande promovendo justamente essa sensação. Então, às vezes, essas pessoas, quando buscam um profissional, quando o problema realmente já explodiu e buscam um profissional, elas estão imaginando que a solução vai vir sem nenhum tipo de esforço, vamos dizer assim. E quando eu digo esforço, na realidade, eu estou falando de modificação de hábito mesmo, né? Então, é aquela famosa frase: se a gente não mudar, o cachorro não vai mudar. E o que eu quero dizer com a gente mudar, na realidade, é a gente mudar a nossa postura, é a forma como a gente lida com os cachorros, é a forma como a gente lida com a relação que a gente tem com eles de verdade, né? A forma como a gente conduz o dia a dia com eles. Então, eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade em abrir mão disso, né? Você escuta muito histórias como... o cachorro vai ficar deprimido, o cachorro sente saudade de mim, o cachorro acha que eu vou abandonar ele. Todas essas frases que vêm exclusivamente da percepção humana, e a gente acaba projetando isso nos cachorros. Então, eu acho importante fazer esse alerta, tá? Porque esses são muitos dos casos que eventualmente dão muitos problemas. E aqui hoje, eu até não sei se vai dar tempo hoje de responder isso, mas
Eu recebo muitos comentários e muitas perguntas sobre pessoas que têm cães da mesma casa que brigam, tá? Isso é complicado, cara. Isso é muito complicado. Então, às vezes quando você lida com casos de frente como esse, você entende muita coisa da dinâmica familiar que interfere demais na parte comportamental dos cães. E em casos como esse, não existe treinamento que funcione a não ser que as pessoas que vivem dentro dessa família, dentro desse contexto de família, realmente mudem, tá? Então é a forma como a gente tem que ver o cachorro de uma maneira diferente. Não que você gosta menos do cachorro, pelo contrário, eu amo meus cachorros, eu dediquei assim os últimos 11, 12 anos da minha vida a isso, mas é importante você saber o lugar de cada um, né? É importante você saber colocar cada prioridade no seu espaço específico. E eu tenho percebido que nós estamos, como sociedade, né? Nós estamos nos tornando pessoas muito menos empáticas com outras pessoas. A gente está gravitando cada vez mais para os animais. E isso tem um lado perigoso na profissão, de quem trabalha com isso, no lado dos clientes, quando eles acabam se fechando num universo só com o cachorro. E as soluções acabam ficando cada vez mais longe, tá? Então, muito importante a gente prestar atenção nisso. Quem mais? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Marlene disse equilíbrio. Com certeza, Marlene, equilíbrio sempre. Jim perguntou. Jim tinha me perguntado. Raquel, o que você acha sobre botas para cães? Vi que pessoas falam que é bom para evitar que o cão traga sujeira para casa e também protege a pata de queimadura ou que entre farpa ou vidro cortante. Porém, vi também pessoas dizerem que os cães não devem utilizar botas, pois não é algo natural para eles. Jim, querido, o único lugar, a única situação, na realidade, que eu sou a favor do uso de botas, na verdade, essas botas foram criadas para cães de inverno, tá? Pessoas que moram em lugares muito frios, como parte do Canadá, enfim, leste europeu, onde é muito frio, principalmente para os cachorros andarem na neve, porque normalmente em lugares de neve eles colocam sal para derreter a neve, isso pode ser prejudicial para os cachorros, tá? Mas no verão, absolutamente não, tá? Eu acho que é pior para os cachorros, principalmente no clima tropical como a gente vive aqui. E os cachorros transpiram pelas patas também, tá? Então você põe... Num dia muito quente, você põe uma bota no seu cachorro, você vai impedir que ele transpire, ou seja, que ele faça esse processo de refrescar o próprio corpo ali. Então não aconselho de jeito nenhum, tá? Quando eu fui pro Canadá, eu fui para Quebec, lá faz muito frio, e em janeiro, com temperatura de 25 graus abaixo de zero, os cachorros usam bota, para não correr o risco de perder, inclusive, as patas, né? De ter danos muito graves. Mas aqui no Brasil, eu acho que não tem o menor sentido, tá? Quem tiver essa questão de quem quiser fazer uma higiene mais forte, eu já atendi alguns clientes assim, quem mora em casa, lava as patinhas do cachorro quando chegar, limpa direitinho, presta atenção onde você tá caminhando, tá? Em relação a vidros e coisas desse tipo, mas é só chegar em casa e lavar as patinhas. Ana, boa noite, meu bem, boa noite. Jim tinha falado, porém, pensando um pouco, a cidade também não é natural para eles, o certo seria passear em florestas ou área rural, porque não tem tanta sujeira e contaminação igual a cidade, também nem lixo como vidro. Jim, querido, nada no universo urbano é natural para os cachorros, tá? Acho que eu falei sobre isso não tem muito tempo atrás, então é outra história, né? Outra conversa que tem muito por aí. Tem muita gente que gosta de usar esse termo, né? Fazer coisas que são naturais para os cães. Essas escolhas são muito limitadas pra gente no universo urbano, tá? Eu falo isso porque eu, como muitos de vocês que estão aqui assistindo hoje, moram aqui em São Paulo. A gente mora numa cidade muito difícil, é um centro urbano enorme. Tem quase nada de natural para os cachorros, tá? Inclusive eu moro em apartamento, então tem... Talvez 99,9% da vida dos cachorros não é natural. Então... querer achar que você só vai trazer essa história de trazer o cachorro para o seu estado natural de volta é muito subjetivo, porque o que seria natural? Aliás, eu postei sobre isso no Instagram uma vez. Tem muita coisa que é natural para o cachorro que a gente não necessariamente se adaptaria muito bem no nosso dia a dia aqui, tá? Então, lembrando que cães são predadores, o que seria natural para eles provavelmente seria caçar e matar animais menores, comer fezes de outros animais, rolar em fezes, rolar em lama, na grama, não tomar banho, comer o restos de outros animais, enfim. Então, tem que considerar um monte de coisa. Inclusive, se a gente falar de disputas, de comportamento territorial, se a gente falar de... enfim, tem uma série de outras coisas aí que não são naturais. Então... Eu acho que é muito subjetivo, como eu falei, a coisa da gente projetar essa noção de coisas que são naturais para cachorros, né? Helder, meu bem, que bom você estar aqui.
Helder disse, minha experiência foi 100% positiva. Raquel é testemunha, com certeza. Helder é maravilhoso. Helder é o pai do Gael e do Noah, que vocês devem ter visto o vídeo por aqui. Jim disse, cortante, também asfalto é muito mais quente e acaba queimando a almofada da Patucão. Pois é, Jim, na realidade, a questão do calor, tá? Quando as pessoas... Eu acho que é uma questão de bom senso a gente definir os horários para caminhar com os cães, tá? Principalmente quando tá muito quente. Claro que é a mesma coisa de você pensar em você, né? O que é mais saudável para você? Se quiser fazer exercício, fazer uma caminhada no início da manhã, quando tá mais fresco, ou fazer uma caminhada meio-dia, né? Então é só a gente saber mais ou menos como é que tá o clima, sair com os cachorros num horário que não seja tão prejudicial, procurar áreas de sombra para caminhar, evitar caminhar no asfalto, enfim. São cuidados normais. Eu acho que a bota não justificaria você sair meio-dia com o cachorro, por exemplo, num dia que tiver, sei lá, 35 graus, entendeu? Então, acho que são certos cuidados aí que a gente tem que ter. Norberto, querido, boa noite, boa noite. Marlene disse, esse é o problema, Raquel, que as pessoas direcionarem toda essa parte emocional para os cães e tudo que tem a ver com regras e disciplina as pessoas rejeitam. Todo mundo pensa que é só com afeto que se consegue educar. Isso também se vê na educação com crianças. Com certeza, Marlene. Eu vejo diariamente isso, né? Tem muita gente com criança. Inclusive, eu estava conversando esses dias com uma amiga minha sobre isso, falando sobre escola de criança, e tem muitas mães, novas mães, né, que têm ouvido comentários como esse. Não, porque eu ouvi falar que você não pode mais dizer não para criança. Como assim, né, gente? Ou seja, eu acho que o que está acontecendo com os cachorros é um reflexo do que está acontecendo com crianças, até com pessoas, né? A gente falou um pouco sobre isso ontem. A inabilidade que as pessoas estão tendo, por exemplo, de discordar, né? Eu falo uma coisa, eu tenho uma opinião, de repente você tem uma opinião diferente. Qual o problema? Eu acho que é assim, quando a gente encontra pontos de vista diferentes, que a gente evolui de repente, que a gente, deixa eu ver como que você pensa, por que você pensa assim, deixa eu te explicar como eu penso. Então, se você trouxer isso para a esfera de trabalho com cães, por exemplo, especialmente quando a gente fala de equipamento de treinamento, tem gente que imediatamente rejeita, né? Não faz a menor ideia de como a ferramenta funciona, mas rejeita e nem abre a possibilidade de um diálogo para entender de verdade quais seriam os benefícios dessa opção, o que eu posso conquistar com essa opção, até onde eu posso chegar, por que as pessoas falam que é prejudicial, por que existe o estigma. Então, a gente foi eliminando aos poucos esse diálogo e a coisa foi ficando muito complicada. Então é difícil isso aí, né? Eu acho que toca demais na questão emocional, né? Então a gente tem que pensar direitinho no que a gente faz. Quando eu falo de expectativa versus realidade, só pra gente continuar um pouco nesse tema, eu acho que muita gente tem realmente essa expectativa. Há um tempo atrás eu atendi uma pessoa e não é incomum isso acontecer, não necessariamente comigo, mas às vezes surge, né? Eu vejo algumas pessoas há anos, na verdade já tem uns 2 anos atrás, uma menina que adotou um cachorro e eventualmente a situação não estava funcionando muito bem na casa dela, tal, o cachorro acabou indo para outra pessoa, depois ela se arrependeu e falou que ia ficar em depressão por causa da falta do cachorro. Então, assim, às vezes a gente coloca uma responsabilidade muito grande nas costas do cachorro, né? A gente espera que o cachorro seja a cura para depressão, a gente espera que o cachorro seja a cura para todos os nossos problemas, mas e o que a gente provê para ele, né? Quanto de tempo a gente dedica para criar esse formato de disciplina que realmente vai dar esses frutos do cachorro que a gente realmente quer? Sem disciplina nada pode acontecer, tá? Você não vai conquistar nada disso. E se prender só no lado emocional, principalmente quando a gente fala desses casos onde a emoção tá à flor da pele, como foi o caso dessa menina, e as pessoas que projetam, ou seja, dão toda essa responsabilidade pro cachorro. O cachorro é responsável por curar minha depressão, o cachorro é responsável por curar minha solidão, o cachorro é responsável porque o meu casamento não deu certo, ou porque meu filho saiu de casa, ou porque alguém que eu gosto muito morreu, enfim. Não é por aí, tá, gente? Não é mesmo. Eu acho que isso enfraquece demais a gente como ser humano e deixa a gente numa posição onde a gente fica inapto para praticar a liderança que a gente precisa praticar todos os dias com os cachorros, tá? Para colocar em prática certas regras que precisam acontecer, que os cachorros precisam disso, tá? Então é uma coisa pra gente pensar muito bem, com muito carinho sobre isso. Jim falou assim, eu também pesquisei e vi que os cães transpiram pela lateral da perna e da pata. Pois é, Jim. Então essa história de meia, tá? Pelo amor de Deus, tá, gente? Num clima tropical como o nosso aqui, seria até cruel colocar meia nos cachorros, tá? Pra quem gosta dessa coisa de casa super limpa, chegando em casa, ou vocês compram aqueles lencinhos umedecidos de bebê, ou quem mora em casa, lava na mangueirinha mesmo, tudo bonitinho, e não tem problema nenhum, tá? É só limpar e presta atenção onde vocês caminham, tá, gente?
Sempre tem vidro na rua, resto de comida, infelizmente, tá? A gente vive num país que as pessoas não zelam pelo seu próprio bairro. Então, tem cocô na rua, tem gente que não limpa, tem gente que joga lixo, papel, vidro, resto de comida. Então, a gente prestar bastante atenção. Tem que prestar bastante atenção nisso quando a gente tá caminhando com os cães o tempo todo. Marlene disse, natural, então, sendo assim, o cão cava o sofá, rola os fios e por aí vai. É exatamente isso, viu, Marlene? Às vezes eu vejo essa coisa desse argumento, né, do cachorro natural, e se você pensar nisso aí, você vai transferir, como você falou aí, né, deixar a coisa acontecer naturalmente, você vai viver com um animal mais próximo do selvagem, né, que provavelmente não vai ser muito agradável de conviver com, né. Norberto, boa noite. Alguns excessos me causam pavor. Infelizmente a humanização nega os cães a uma dupla existência. Não serão humanos e nem cães. Permitir um cão se expressar faz parte do respeito e empatia. Não, sim, eu também acho, Norberto, com certeza. Eu acho que a gente não pode transformar o cachorro numa pessoa e nem pode tirar do cachorro a sua individualidade como espécie. Então, tem muito do cachorro ser ele e você identificar o que você quer no dia a dia com eles, se você eliminar essa ideia de projeção. Eu acho que é isso que você quis dizer também. Eu concordo com você, Norberto, com certeza. Marlene disse, por isso no tempo dos nossos avós eram regras e não se via o que se vê atualmente com crianças, agredir os próprios pais, professores e por quê, né? Falta de orientação e consequência de valor. Com certeza, Marlene. Eu estava até comentando sobre isso na minha época de criança, como é a visão, né, que as crianças tinham dos professores, da ideia de autoridade na escola, como é bem diferente hoje, né? Hoje essa mesma ideia, eu tive uma amiga minha que era professora aqui em São Paulo, e ela ficou super frustrada, ela largou essa carreira e tudo por conta disso, porque ela falou que ela não podia mais reprovar as crianças, você não podia mais chamar a atenção das crianças na sala de aula. Então, você vai aos poucos eliminando essas camadas que fazem com que o indivíduo, seja criança, adolescente, adulto, cachorro, dentro de uma sociedade, aprenda as regras. É como a gente conversou ontem, né? Regras só existem se existem consequências quando elas forem quebradas. Se não existem consequências, não tem por que seguir as regras. Isso vale pra gente, né? É só você pensar. Falei isso uma vez numa live aqui, né? Eu sou de uma geração que, na verdade, leis de trânsito sempre existiram, né? Mas eu sou de uma geração onde você não tinha esses radares pela cidade, você não tinha esses guardas dando multa o tempo inteiro. Então, eu comecei a dirigir sem usar cinto. Essa coisa de limite de velocidade por via, isso para mim sempre foi relevante. Então, durante anos eu dirigi sem cinto. E quando começou essa história de, não, agora, o que eles mudaram? A lei existia, o que não existia era a consequência de valor. Nesse caso particular, surgiram as multas mais caras, né? As multas ficaram bem caras e começou a correr aquela história do risco de você perder a carteira de motorista. E eu lembro que foi muito estranho para mim no início começar a usar o cinto, mas eventualmente o trânsito ficou um pouco mais seguro. Lógico, assim, sem entrar na esfera do quanto essa história de multa virou uma fábrica de dinheiro também. Mas assim, aonde eu quero chegar é importante você ter consequência. Então a gente tem isso em todas as esferas da nossa vida, né? A história que eu já comentei com vocês aqui, quem mora em prédio sabe quais são as limitações de barulho, até que hora você pode fazer barulho em casa, coisa de festa, barulho no seu andar, cachorro latindo e assim vai. Então, são essas coisas que fazem a sociedade funcionar, né? Marlene disse, não existe correção, isso é cada vez mais visível na sociedade. É isso mesmo. Norberto falou, projetar nos cães expectativas humanas incompatíveis, além da falta de empatia, pode resultar em maus tratos. Olha, Norberto, esse é um tema interessante até, né? Porque às vezes a gente tem muita gente que considera, por exemplo, tem muita gente que considera maus tratos quando você corrige um cachorro. Agora, será que não seria, se você pegasse um caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um cachorro, e a pessoa viveu, sei lá, vive 7, 8 anos dentro de casa sem nunca sair com o cachorro, porque não quer que o cachorro se suje, por exemplo. Será que você não consideraria isso um maus tratos? Depende muito do ponto de vista, da sua perspectiva, né? O que é mais importante, né? Seu cachorro caminhar, ter uma vida mais saudável, se exercitar todo dia, mesmo que seja no seu bairro, ou ele não sair de casa nunca porque, sei lá, porque você acha que o cachorro vai se sujar, que vão acontecer mil coisas, e aí? Então, é um ótimo assunto, né? É um ótimo tema, na realidade, isso, se a gente parar pra pensar, porque tem é engraçado como muita gente fala sobre maus tratos,
e associa, né, diretamente a questão de correção e punição com crueldade, né? Quando na realidade não é nada disso. Então depende muito de como você faz as coisas. Não estou dizendo que não existe gente que é violenta com os cachorros, e eu não estou defendendo essa postura, mas eu acho que tem uma série de outras coisas. Por exemplo, uma coisa que uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil é, na época do verão, ver cães super peludos. Eu tô falando de cães assim, shih tzus, lhasas, malteses, esses cachorros que tem pelo muito longo, e as pessoas não tosam os cachorros, por exemplo, no verão. Aí todo mundo vai dizer, tem dois argumentos nessa ideia, porque o pelo sube pra tentar. Mas você pode encurtar um pouquinho, tá? Você pode fazer com que o cachorro fique um pouquinho mais confortável. Então, a gente poderia debater bastante sobre isso, né? Quem considera o que maus tratos? Quem que definiu o conceito de maus tratos? Claro, a gente pode falar dos extremos, que é você privar o cachorro de água, comida e abrigo, que é o básico, mas e o resto? Tem tantas outras coisas que a gente poderia entrar nessa esfera. Pra mim, se você parar pra pensar, se você nunca, de fato, orienta, ou seja, ensina ao seu cachorro o que ele realmente precisa fazer, o que será que você está fazendo com ele? Né? Você está prejudicando ele cada vez mais, entendeu? Até onde isso pode ser considerado maus tratos? Então tem muito a se discutir nessa esfera, né? Norberto disse, na sua opinião, um cão que ficou 8 horas sem supervisão poderia ser classificado como abandono no lar? Porque muitos adestradores têm medo de opinar, temendo atirar nos próprios pés e perderem os clientes. Na verdade, Norberto, assim, eu não considero... A questão é o seguinte, não dá pra considerar... Eu pessoalmente, tá? Eu não considero isso como maus tratos pelo seguinte, é a realidade do brasileiro, tá? As pessoas trabalham. Então, normalmente, 90% das famílias trabalham fora durante o dia. Então, normalmente, uma carga de trabalho, a pessoa vai trabalhar 8 horas, provavelmente ela vai ficar fora de casa de 9 a 10 horas. Eu sempre recomendo para pessoas que têm esse roteiro, contratar ajuda, contrata um passeador, alguém que possa vir no meio do dia, mesmo que seja um treinador talvez, que venha do meio do dia para caminhar com o cachorro, ou de repente alimentar o cachorro. É claro que é muito melhor se o cachorro ter interação, mas assim, depende da condição de que o cachorro tá, entendeu? Por exemplo, às vezes uma coisa é o cachorro tá dentro do seu apartamento, em casa, numa situação relativamente confortável. Outra coisa é o cachorro ficar 8 horas, por exemplo, preso em corrente, que é uma coisa que eu com certeza acho ruim, entendeu? Eu não gosto da ideia dos cachorros ficarem presos do lado de fora, assim, expostos aos elementos. Mas a gente tem que considerar também que as pessoas trabalham. Então, meu papel, quando eu atendo pessoas que têm uma rotina de trabalho, uma carga horária de trabalho completa de 8 horas por dia, 8, 9, 10 horas por dia, meu conselho é sempre procurar uma alternativa ao longo do dia, tá? Eu não gosto necessariamente de indicar a coisa da creche para cachorro pelo formato que esse tipo de serviço se transformou hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, tá? Eu acho que seria muito mais benéfico se esses lugares oferecessem um serviço mais voltado para o lado educativo, não necessariamente para o lado recreativo. O espaço poderia ser similar, mas se eles tivessem áreas onde os cachorros pudessem descansar, seja caixa de transporte, canis, dedicasse tempo para trabalhar esses cachorros individualmente, absolutamente eu recomendaria. Mas tem muito pouca gente, ou quase ninguém fazendo isso por enquanto hoje aqui. Então, eu não necessariamente gosto de dar essa recomendação. Eu prefiro dar uma recomendação onde de repente a pessoa tem alguém que trabalha na casa dela, que o cachorro está presente, essa pessoa às vezes pode caminhar com o cachorro, se você instruir melhor a pessoa, ou de repente chamar ajuda específica para isso. Tem muitos passeadores que trabalham em bairros específicos, aqui no meu bairro tem alguns que fazem isso, eles estão o dia inteiro descendo e subindo com os mesmos cachorros. Então eu sei que são pessoas que atendem clientes que estão fora ao longo do dia, então às vezes é necessário você ter ajuda sim. Mas o que você falou é interessante, Norberto. Na realidade, muitos profissionais têm medo de opinar, temendo uma série de coisas. E não só em relação a isso, mas em relação a um monte de coisa, né? Claro que o ideal seria, para as pessoas que têm cachorro, o ideal seriam pessoas que trabalham de casa, são prestadores de serviço, têm horários mais flexíveis. Por quê? Porque cachorro demanda tempo. Educar um cachorro com certeza demanda tempo. Porém, quando você pega um cliente que trabalha o dia inteiro e o cara tem um cachorro, você também não pode chegar para ele e dizer assim, pô, seu estilo de vida não vai funcionar porque você fica fora o dia inteiro. Você tá lá para dar alternativas. Então eu gosto de dar alternativas que sejam interessantes para a pessoa conseguir gerenciar o tempo desse cachorro da melhor forma possível, né? Marlene diz, correção não significa frustração, maldade ou irritabilidade, até porque para treinar cães tem que ser com tranquilidade. Correção é a consequência para os cães. Existe o que ele pode e o que ele não pode fazer, e a regra tem que ser clara, não adianta, não existe outra forma. É isso aí, Marlene, é isso aí, tá?
Justamente esse é o ponto da esfera de modificação comportamental, porque eu vejo alguns profissionais trabalhando em esferas diferentes, né? Tem pessoas que trabalham com... alguns profissionais se intitulam mais na parte de adestramento, porque são pessoas que estão lá para ensinar coisas novas para o animal, mas encontram muitas barreiras na esfera de modificação comportamental. Então, normalmente são pessoas que só estão trabalhando na esfera do adestramento mais positivo, porque eles estão acostumados a só ensinar coisas que os cachorros não sabem. Mas quando a gente fala de modificação comportamental, quando a gente tem questões que a gente tem que eliminar, essas pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Mas é isso que você falou, tá? Tem que existir correção. Correção é mais uma forma de comunicação, é feito com tranquilidade, não é com frustração. E é o que realmente faz a modificação comportamental acontecer. Gustavo, meu bem, que bom que você tá aqui. Marlene disse, os cães acorrentados ou 13 horas em marquises fechadas é ok. Isso sim é maus tratos, pois correções orientar os cães, pois eles não falam a sua linguagem. Não basta só reforçar o comportamento positivo, com certeza. Eu tenho problemas sérios, tá? Com a questão de cães presos em corrente. Eu sei que isso depende muito de região, né? Principalmente aqui no Brasil, acho que a gente acaba vendo isso em cidades menores ou cidades do interior. Aqui em São Paulo eu não necessariamente vejo, eu nunca vi na realidade. Eu pessoalmente nunca vi. Mas depende muito do ambiente, tá? Mas isso, com certeza, são situações que a gente precisa estar muito atento. A discussão sobre o que é maus tratos, ela é longa, viu, gente? A gente poderia ter falar durante horas sobre esse assunto, porque envolve uma série de coisas, né? Depende muito de como a gente vê. Você pode falar sobre em que temperatura você mantém seu cachorro, você pode falar de alimentação, de água, de abrigo, você pode falar de forma como o cachorro é tratado. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito aqui em São Paulo, é muito comum pessoas que moram em apartamento e tem problemas para educar o cachorro dentro do apartamento. As pessoas moram em apartamento que tem varanda e tem muita gente que sai e deixa o cachorro na varanda. Eu acho isso muito complicado, tá? Eu escuto vários desses cachorros latirem ao longo do dia. Às vezes quando eu tô caminhando com elas na rua, eu escuto esses cachorros latindo na varanda. Essas pessoas acabam fazendo isso porque não sabem como lidar com o cachorro dentro de casa, seja porque o cachorro faz xixi nas coisas ou destrói as coisas. E assim, tem gente que tem varanda gourmet, é diferente. Varanda gourmet é quando aquela varanda toda fechada, é tipo um novo ambiente na casa, mas eu tô falando de varanda antiga mesmo, tá? Varanda que é toda aberta. Então, inclusive existem casos de cachorros que caíram de varanda já. Então, isso também poderia ser considerado maus tratos. Então, depende muito da forma como a gente vê, né? Ellison Santana disse aí: a pessoa não encurta o pelo por causa da beleza, não dá gelo no calor para molhar o pelo, não caminha para não sujar as patas, fica complicado para os cachorros. É verdade, Ellison, com certeza. Eu morro de calor, então eu fui criado em Salvador, eu sinto calor o tempo inteiro. Eu tenho ar-condicionado aqui onde eu durmo, onde os cachorros dormem. Então e assim, a única aqui em casa que precisa tosar é a Lucy. E é difícil ela ficar com o pelo comprido, porque ela sente muito calor também. Então preste muita atenção em relação a esse tipo de coisa, tá? Temperatura talvez seja uma das coisas que a gente tem que ficar mais atento aqui no Brasil. Acho que o clima tropical para muitos cachorros não é propenso, né? Tem muita gente... Tem alguns cachorros da moda que estão surgindo agora que não são compatíveis com o clima que a gente tem. Por exemplo, os samoyedas. Tem surgido muita gente com samoyeda. Samoyeda é um cachorro muito peludo, tá? Pastor de maremano, todos esses cachorros assim de países nórdicos ou de países do outro lado do mundo que tem uma temperatura totalmente diferente da nossa. As pessoas têm pego esses cachorros por causa da estética. Tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Até os próprios Goldens, tá? Muita gente que tem Golden por aí tem que prestar muita atenção em relação ao ambiente que vocês mantêm esses cachorros, tá? Eles sentem muito calor. Eu sempre lembro para todo mundo, a temperatura normal de um cachorro é 38 graus de cor corporal deles, ou seja, eles já estão com calor mesmo quando a gente não está com calor. Então tem que prestar muita atenção. Norberto diz: concordo com você, entendeu de como é o nosso trabalho e os vínculos com outros serviços como o Dog Walker que podemos agregar, pode trazer soluções bem mais amplas e justas para todos. Seria ótimo poder ajudar na escolha de um cão para as famílias, mas isso está muito longe de nossa cultura, quase sempre somos chamados para apagar incêndios, uma realidade bem complicada. Olha, Norberto, eu tento, sabe, assim, conhecer pessoas que fazem outro tipo de serviço, como passeador. Eu sempre falo que eu acho que o trabalho de passeador é um trabalho que podia ser muito mais bem
divulgado aqui no Brasil, né? Eu acho um trabalho super bacana para muita gente, inclusive tem pessoas que têm cães que não necessariamente se encaixariam nesse tipo de ambiente de conjunto. Seria muito mais benéfico para esses cães caminharem com o passeador, até porque é outra questão que eu tenho em relação a muitas dessas creches para cães aí. A maioria delas não inclui exercício fora, ou seja, a maioria desses lugares os cachorros não caminham. Então, eu acho que é muito mais benéfico para um cachorro ter um passeador que de repente venha 2 vezes por dia, pegue o cachorro, faça uma caminhada legal com ele quando a família tá fora, do que esse cachorro de repente passar o dia inteiro, sei lá, num ambiente de 300, 400 metros quadrados, dividindo esse ambiente com mais 80 cachorros. Então, eu não vejo sentido nisso. Eu acho que a caminhada ajuda muito. Então, é legal pra gente fazer essas alianças, conhecer bons passeadores, conhecer o pessoal que trabalha na região que você atende, pra você poder indicar, porque é um serviço que pode agregar muito. Isso que você falou, Norberto, de ajudar algumas famílias a escolher cães, isso eu já fiz algumas vezes, tá? Na realidade, já aconteceram situações curiosas. Eu já ajudei algumas famílias na escolha do cachorro, antes conversando sobre se vale a pena ou não ter um cachorro. E eu já tive um cliente que decidiu por não ter um cachorro depois da nossa conversa. E foi super interessante isso, porque essa é uma conversa que tem que ser feita com muita honestidade e transparência, né? Pra pessoa entender o grau de responsabilidade que ela tá trazendo pra vida dela com aquela escolha do cachorro. Então, no caso dele, foi interessante a gente ter batido esse papo, porque ele entendeu que não cabia na vida dele. E não tem problema nenhum, tá, a gente chegar nessa conclusão, mas eu prefiro que a pessoa chegue nessa conclusão do que pegue o cachorro e se arrependa e de repente aí o cachorro começa a passar de uma mão pela outra. E eu já tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas também a escolherem cachorros. E eu acho esse um trabalho muito bacana. Se as pessoas prestassem atenção nisso e procurassem um profissional para fazer esse tipo de trabalho, muita gente faria a escolha certa, ao invés da escolha impulsiva, né? Tipo, passei na feirinha, vi aquele cachorro, me apaixonei. Ou, eu vi um cachorro dessa raça vendendo no pet shop de tal, achei lindo e levei. Então, eu já atendi muita gente. Você tá certo, a maioria das vezes a gente vai para apagar incêndio, né? E esses incêndios, às vezes, é quando a gente chega e vê muitas vezes que a pessoa fez a escolha errada, escolheu o cachorro errado, escolheu a raça errada, escolheu um cachorro de um tamanho errado, ou alguma coisa que não seja compatível, né, com o estilo de vida que essa família tem. Norberto disse: alguns veterinários estão deixando de explicar aos proprietários sobre as restrições do protocolo vacinal. Isso tem prejudicado muito o aproveitamento da janela de socialização, que é tão curta. Eu concordo, viu, Norberto? Concordo mesmo. Eu acho que tem muito medo que as pessoas têm nessa primeira etapa, né? O cachorro não pode fazer nada, não pode sair de casa. Não necessariamente é bem assim. Eu sempre falo para as pessoas, estudem bastante essa questão sobre esse protocolo de imunização, tá? Porque você não precisa necessariamente manter o seu cachorro numa bolha. Depois da primeira vacina tem algumas coisas que você pode fazer. Então, claro, você tem que evitar lugares com maior probabilidade de infecção, como parques e praças e coisas desse tipo. Mas tem outras oportunidades que você pode usar para introduzir esse cachorro já dentro de um processo de socialização, no sentido de expor o cachorro a situações diferentes, né? E eu concordo, é uma janela pequena e super importante. Eu já peguei, na verdade, filhotes que vieram um pouco mais tarde, que passaram quase 4 meses no canil, super hiper medrosos, sabe? Aqueles cachorros que nunca foram expostos a absolutamente nada, inclusive nem coisas do universo doméstico. Então são cachorros que ficam petrificados com tudo, que são aqueles cachorros que no início dão muito trabalho porque não tem noção de nada. São cachorros que são acostumados a um ambiente, por exemplo, que normalmente em canis são assim, são casas grandes ou sítios. Então o cachorro não está acostumado com elevador, com barulho de máquina de lavar, tudo assusta o cachorro, né? Então eu concordo, essa janela é uma janela importante. E outra coisa, né, que seria legal a gente ter essa parceria com o lado dos veterinários também, eles poderem conversar e ajudar, porque alguns veterinários às vezes acabam opinando de uma forma, entrando um pouco nessa esfera de comportamento, quando na realidade eles acabam dando opiniões que eu não necessariamente concordo, né? Eu conheço alguns veterinários bem bacanas, a gente tem algumas parcerias legais, mas é importante a gente conhecer os dois lados e para esclarecer melhor para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas também chegam, mas o meu veterinário disse para eu fazer isso, entendeu? E não necessariamente, eu acho que cada um na sua faixa de... Cada profissional deve ficar na sua estrada de conhecimento, né? Até mesmo dentro de subcategorias, né? Muitas vezes o pessoal me pergunta aqui sobre coisas sobre cães de trabalho. Eu não trabalho com cães de trabalho, eu não treino cães de trabalho, então eu não sou a melhor pessoa para responder perguntas sobre isso. Então eu gosto de indicar, procure uma pessoa que é especializada nisso, procure uma pessoa que faz o trabalho de busca e resgate, uma pessoa que faz trabalho de proteção e assim vai. Então é importante a gente
focar na nossa área de experiência maior para que a gente possa dar conselhos e falar sobre isso, né? Acho que é bom para os veterinários lembrarem disso também muitas vezes. Letícia, meu bem, boa noite. Norberto disse, eu li um artigo que trazia informações sobre a vinda dos cães orientais para o ocidente. Muitas raças como Chow Chow e Shar-Pei foram trazidos sem seleção por temperamento. Isso traz um grande estigma. Norberto, é complicado. Na verdade, assim, o que eu conheço aqui, tá? Os casos aqui em São Paulo, existe muito problema com cães asiáticos, tá? Muito de verdade. Então eu já atendi casos muito sérios de Shibas. E Shibas foram cães que ficaram muito populares, principalmente depois daquele filme Sempre ao Seu Lado, que é a história do Akita. E na verdade tem um Shibazinho que faz o papel do Akita quando ele é pequeno. Muita gente viu e se apaixonou. E de lá pra cá um monte de gente comprou Shiba. Então são cachorros que têm uma personalidade diferente. Shibas, Akitas, Chow Chow, Shar-Peis, esses cachorros são... Assim, eu não gosto de criar o estigma, tá? Eu realmente não gosto, mas eu acho que é importante a gente notar as características. Eu acho que são cães para pessoas mais experientes. São cães para pessoas que sabem lidar melhor com a questão da disciplina. E muita gente tem problema com esses cães, tá? Muita gente mesmo. Mas eu conheço alguns que são super tranquilos também. Então é assim, não é, como você falou, não é uma questão de estigma necessariamente, mas é aquilo. Como essa seleção foi feita, como esses cachorros foram trazidos pra gente, como essa coisa toda foi, né? Como é que esses cachorros chegaram até aqui e qual o apelo deles. Eu lembro que muitos anos atrás, aí é pra quem tiver na esfera dos 40 que vai lembrar, quem tinha um Shar-Pei, porque o Shar-Pei ficou muito popular no Brasil, foi por causa da Xuxa, que tinha um programa na televisão, ela tinha um Shar-Pei. Muita gente adorou o cachorro e achou o cachorro maravilhoso, e muita gente comprou esse cachorro e isso virou um problema também. Sem a noção real. Na realidade, se a gente pensar, não é necessariamente em raças específicas. Claro, cada raça tem suas características, mas assim, se a gente avaliar que muitos desses cachorros, muitas dessas pessoas, na verdade, pegaram esses cachorros pela aparência física deles, principalmente quando eles são pequenininhos, tem muitos problemas que aparecem lá na frente que são bem mais complicados, tá? Soraya disse, nessa fase da primeira vacinação, levava minha Nina para passear de carro e também no colo, aqui na frente do condomínio, para ela se acostumar um pouco com os sons externos. Soraya, tem coisas assim, por exemplo, eu falo, por exemplo, se você já tem um filhote que já recebeu a primeira vacina, por exemplo, é como você falou, você pode pôr ele numa sacolinha, você pode levar ele em lugares diferentes, você pode, de repente, levar ele na casa de amigos, em lugares... Ou seja, às vezes a gente foca no período de socialização só pensando em outros cachorros. E eu acho que é outro estigma que a gente precisa quebrar, né? Não é socialização para o cachorro, não é necessariamente só o convívio com outros cachorros, mas é com espaços diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, sons diferentes, coisas diferentes que ele vai ver. Então, tem muito disso que você pode proporcionar para o seu cachorro quando ele é filhote, tá? Tem uma fase importante disso aí que você pode trazer e trazer esse cachorro para um contexto diferente. Quando a gente fala de introdução para outros cachorros, você pode ter, de repente, um amigo que tem um cachorro adulto, que é um cachorro saudável, super tranquilo. Esse cachorro, de repente, você pode introduzir para o seu filhote, assim vai, dentro de um ambiente seguro, mais estéreo, enfim. Tantas outras coisas que podem ser feitas aí nessa janela de socialização que ajuda bastante, né? Mas, gente, é o seguinte, eu não vou me alongar hoje muito, não. Eu queria fazer esse teste aqui com vocês, só pra gente ter certeza que tudo ia funcionar direitinho. Norberto disse, atendi um Samoyeda de 2 meses e meio. Mordeu feio o veterinário que disse à família que procurasse um adestrador possessivo com comidas. Nem tanto, mas o manejo alimentar estava totalmente errado. Pois Norberto. Muito cuidado, cara. Esses cachorros estão surgindo aí. Na verdade, é como eu falei, eu não tenho problema particular com nenhuma raça. Porém, eu acho que principalmente esses cachorros que são muito bonitos, que viram cachorros da moda, são escolhidos pelo motivo errado. Eles são escolhidos pela estética e isso não é legal, tá? A gente acaba vendo famílias que se frustram demais com o que acaba acontecendo com esse cachorro depois, justamente porque a escolha não foi feita do jeito certo. Então o cachorro acaba dando um pouco mais de problema, como você falou aí. Esses dias um rapaz me perguntou também aqui, mandou uma pergunta aqui sobre uma questão do filhote de Shiba. Até respondi alguns dias atrás sobre isso. Mas, enfim, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto amanhã também com o Fábio. Norberto disse que ele jogava a comida no pote vazio. Eu colar com ele que protegia o pote como seu provedor. Fiz dinâmicas para que ele entendesse que a emoção de proteger o pote era desnecessária. É isso aí, Norberto, com certeza. Na verdade, é você trazer para a ideia, quando ele se tornava, você fazer a ideia o ato de posse pela comida se tornar desconfortável. É isso, tá?
Então, legal que você pôde ajudar eles aí, isso é super importante. É importante ter pessoas com uma noção real das coisas. E quanto mais cedo você pegar o caso, melhor, né? Com certeza. Existem, infelizmente, alguns filhotes que apresentam esse tipo de comportamento. E quanto mais cedo você agir, melhor vão ser os resultados. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui de última hora. Essa live foi mais um teste aqui pra gente ver como é que vai funcionar amanhã. Mas, de qualquer forma, amanhã a gente tá de volta. Eu e o Fábio aqui. A gente vai estar às 8 da noite. Amanhã vai ser um pouquinho mais longa. Eu quero fazer uma live mais detalhada com ele, pra vocês saberem um pouco mais das novidades que ele vai ter aí pra contar. E a gente vai falar também sobre essa coisa dos filhotes, dessa adaptação dessa questão de adaptação de treinamento, a dinâmica com as famílias, cadelas no cio e assim vai, tá? Mas é isso, pessoal. Um beijo enorme. Obrigado a todos vocês mais uma vez. E a gente se vê amanhã, às 8 da noite aqui, tá? YouTube, Facebook, no Twitter, em todos os lugares juntos. Beijo, pessoal. Até amanhã.